Gente, tudo bom? Hoje nós estamos num cenário novo, numa nova modalidade. Tô aqui eu e Marcela. Marcela? Boa noite, gente. Mais uma vez juntos aqui. Estávamos doidos para ter esse bate-papo com vocês, na verdade, já tinha um tempo. Pois é. E aí? Hoje a gente tem um cenário novo, a gente vai fazer aqui um bate-bola sobre gestão. Vamos conversar. Acho que eu quero levantar aqui alguns pontos sobre dúvidas que arquitetos normalmente têm, sobre como que é essa parte de gestão em relação aos profissionais, aos escritórios. E aí a gente conseguir, de certa maneira, explicar um pouco melhor também o nosso trabalho, né, Marcelo? O que que a gente vai fazer? Com Né? O que é certeza. a Tria, né? Por que que a gente criou essa nova empresa que nasce como uma forma da gente expressar o nosso propósito? Seria isso? Com certeza. Acho que da gente ensinar as pessoas. É isso. E olha que esse gosto eu peguei muito, assim, principalmente ensinando a minha equipe, né? Assim, os estagiários, né, no escritório. Então, assim, realmente eu acho que é um propósito. E a gente precisa lembrar que você era uma arquiteta, uma estagiária, né, gente? Para quem não sabe, Marcela trabalha comigo há 13 anos. Trabalhou, né? Lá no escritório, agora a gente está aqui numa nova Exatamente. jornada. Exatamente. E você era uma estagiária que perguntava muito. Nossa, eu perguntava demais. Eu entrei, na verdade, na Mai quando não era nem a Mai ainda, né? Ah, Eu entrei como estagiária no escritório do Arnaldo, na época. era Arnaldo Pinha Arquitetura e Interiores. Nunca tinha estagiado na minha vida, então eu não sabia absolutamente nada. E uma das coisas assim que me tocou e que, enfim, sou imensamente grata ao Arnaldo, posteriormente a Bel, a Mônica, na Mai, né, assim como um todo, foi toda essa parte de ensino mesmo. E eu acho que eu também peguei um pouco desse gosto, enfim, de toda essa parte do ensino daí. O Arnaldo, ele nunca foi uma pessoa que, assim, é, dava uma resposta de mão beijada, assim, né? Ah, Arnaldo, por que que a gente escolhe tal coisa ao invés de tal coisa? Ele nunca me dava aquela resposta, ele sempre me fazia Pensar. raciocinar, Ah. pensar exatamente. Não, vamos pegar uma trena, vamos aqui colocar as informações, vamos, né? Então, eu acho que isso foi importantíssimo, assim, para o meu crescimento como estagiária na época, posteriormente como arquiteta. Então, eu acho que toda essa bagagem, todo esse caminhar juntos fez a gente querer se unir É verdade. para conseguir trazer um pouco de todo esse conhecimento assim para vocês. Eu acho que a Tri é muito isso, né? A tria ela nasce como uma forma da gente compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. Eu lembro assim, o tanto de tempo que a gente precisou estudar, evoluir, investir, né, em consultorias, em treinamentos. Foram sábados e finais de semana, domingo. A gente fazia muita imersão, inclusive eu, Isabel e Mônica, que são minhas sócias na MAI. A gente fazia umas imersões que a gente ia para um hotel. E aí ficava assim, 2, 3 dias isolado de todo mundo, com vários temas para a gente poder resolver. Então eu sempre gostei muito de gestão. Isso sempre foi um tema que me encheu os olhos. E eu acredito que as pessoas, elas. é, Quando você desenvolve algo, né? Ou seja, quando você investe em algo, você acaba desenvolvendo. Eu acho que é super possível que pessoas tornem-se gestores. Assim como a Marcela estava um pouco mais na parte técnica, né, Marcela? No escritório Exatamente. específico. Para você estar aqui hoje comigo na Atria, foi preciso você também estudar, né? Com Entender um pouco certeza. mais. Leu a nossa Bíblia, né? Exatamente. Li a nossa Bíblia Sagrada. Pois é, a gente tem um livro que a gente gosta muito. E ele explica meio que um beabá de gestão, né? A gente, Então, inclusive, já falou ele aqui para vocês, chama O Mito do Empreendedor, e ele de uma forma bem prática, assim, muito fácil, sabe, de digerir, ele traz vários pontos que, inclusive, quando eu li esse livro, eu li o do Arnaldo em específico, então ele é cheio de é. anotações. E eu fui exatamente linkando tudo que ele foi anotando há anos atrás, eu fui linkando, nossa. Então, isso que a gente tem hoje implementado na Mai foi com base nisso, nisso, nisso. Você consegue entender, né? Consigo. É engraçado porque quando você começa a falar sobre gestão, é,
normalmente leva um tempo até as pessoas assimilarem. Então, vamos supor, se eu entrar num escritório hoje de uma pessoa e começar a falar sobre gestão para ela, de início ela vai assustar. Porque é tudo muito novo e você tem medo do novo, né? E você Com sabe que um certeza. dos motivos de eu ter crescido como profissional foi de eu nunca ter medo. Eu sempre enfrentei. Às vezes até assim, de uma maneira que eu nem deveria ter enfrentado, porque eu ia mesmo, eu não tinha medo, eu era destemido, literalmente. Então, isso sempre foi uma coisa que me tirou da inércia. Eu sempre queria buscar o novo, o diferencial. E eu vejo assim, nos 2 meses que a gente está fazendo aula, eu vejo muitos alunos, né, muitas pessoas que nos acompanham, jovens arquitetos, pessoas que visitaram o escritório e com a alma super empreendedora, né? Assim, eles só estão precisando de sabe, um empurrãozinho e uma coisa um pouco mais técnica para eles chegarem mais rápido São onde eles estão pessoas. pretendendo. Com certeza, e pessoas assim, que realmente estão fazendo acontecer. A gente encontrou várias situações, né, de todas as pessoas que foram lá no escritório, que externaram um pouco o momento de vida, como que estavam as empresas deles. Cada um tem o seu, né, sua dor ali, querendo ou não, o seu desafio, né? E aí foi muito bom porque a gente percebe, né, as diferenças realmente de cada escritório e como a gente consegue de fato ajudar todos eles, né? E a gente faz um raio-x, né? Você tem pessoas que precisam desenvolver muito a parte técnica, que na hora que eu olho o Instagram profissional, eu vejo que o projeto tá fraco, que possivelmente se eu entrar ali dentro, o detalhamento tá ruim, tá faltando informação. Tem gente que não consegue desenvolver com captação de novos clientes. A gente atendeu algumas pessoas que tinham essas dores. A gente tem pessoas que a dúvida já é um pouco mais além, né? Como eu contrato, como eu pago, qual que é a forma, né, que eu faço de contrato com esses colaboradores do escritório, qual que seria a minha próxima contratação. Então você vê que tem gente que tá patinando, né, e precisa assim de um empurrão um pouco mais técnico, literalmente de quem já tem experiência, né? A gente já tá, só que eu trabalho aqui já tem 16 anos, que eu resolvi investir e crescer a minha empresa, eu diria que tem pelo menos uns 7 anos. E você, Marcela, você acha que do que a gente fez na MAI, você acha que alguma coisa realmente nota-se a diferença? Assim, dentro da empresa é até difícil você lembrar, porque a gente faz tanta coisa dentro da MAI, Nossa, mas de eventos, de medição de dados, de números. O que que você pode trazer assim como um ponto que você acha que em relação a tudo, assim, eu acho que a gente evoluiu, né? Eu que tô lá desde o dia um, você imagina. lembra quando a gente contratou nossa primeira consultoria e a consultoria ela implementou os números, os dados, a gente tinha meta para bater, a gente tinha que fechar faturamento. Comprei um sino. Lembra que eu comprei um sino para bater toda vez que eu fechava um contrato novo? Eu lembro Você muito lembra o que bem. que aconteceu? O desespero que O foi das desespero. pessoas. E sabe o que é engraçado, gente? É porque, assim, da mesma forma que a gente sente como gestor a implementação de alguma mudança no escritório, a equipe também sente, né? E E nem esse sempre a equipe sente de uma maneira boa, né? Exatamente, nem sempre. E quando, por exemplo, o Arnaldo vinha com essas mudanças, porque assim, imagina, quando a Mai surgiu e realmente se unificou, né? Eram três arquitetos, cada um, por exemplo, com o seu padrão, cada um com a sua equipe, cada um com a sua forma de A cobrar, gente era um cada um. coworking, né? Pra quem não sabe, Exatamente. a Mai começou como um coworking e a gente dividia espaço e aos poucos a gente foi meio que juntando os projetos. Então, ao juntar os projetos, a gente precisou entender como seria a nossa nova forma de trabalhar, né, Marcelo? Exatamente. Então imagina, gente, conseguir unificar três padrões diferentes. É. Como que, assim, a equipe, de um modo geral, na época, né? Hoje, enfim, ela já evoluiu, já mudou bastante as pessoas e tudo mais. Mas, assim, o tanto que a gente sofreu um pouco naquele início, assim, de implementação mesmo, sabe? E o quanto que hoje eu vejo a evolução da Mai como um todo, a minha evolução como profissional, a evolução do Arnaldo como líder lá dentro. Enfim, a gente percebeu isso muito na ida dos arquitetos lá no escritório, que eles ficam até um pouco receosos, assim. Ah, mas se eu parar de criar,
se eu parar de corrigir, se eu parar de colocar a mão na massa, eu vou ser um gestor e eu vou fazer o quê? Sabe aquela sensação de não De ser se- tempo livre, ocioso? Eu não sei explicar. A pessoa ela tem o medo de perder a mão no negócio, né? Ela é centralizadora. Exatamente. Então, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que a empresa tem que trabalhar para você e não você trabalhar para a empresa. Então, se você parar, a sua empresa para. Esse é o primeiro ponto que você tem que se perguntar. Com Então, hoje, certeza. se eu parar, o meu escritório não para. A nossa empresa está lá, né? Hoje mesmo a gente tirou um day off, né, Marcela? Foi. A gente ficou literalmente curtindo o lançamento do que a gente está trazendo. Eu acho que todo esse sentimento é uma mistura assim de sentimentos hoje. Mistura de sentimentos. Hoje é um dia muito importante, porque é um dia que vem para selar todo um planejamento que a gente fez. E para quem não sabe, esse nosso planejamento, ele é um planejamento, eu vou até um pouco mais lá atrás, tá? Ele é um planejamento de 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Para a gente estar aqui hoje, a Foi. gente precisou estudar muito, batalhar muito, entender o mercado, como funciona, entender de coisas que a gente não sabia, de métricas. Então a gente estudou muito para a gente estar aqui hoje. Com Então certeza. isso é muito importante, né, que todo mundo entenda. Mas então, vamos evoluir, vamos trazer um pouco mais do que a tria, né? Vamos? O que Com que certeza. hoje, se você precisasse perguntar, se um arquiteto que está te assistindo ouvisse falar sobre tria, o que que você falaria para Que eu ele? falaria pra ele? É, E eu acho que essa é uma das maiores dúvidas, na verdade, de todos vocês, né? A tria, na verdade, ela surgiu, como a gente comentou no início, né? Um desejo muito grande nosso de juntar essas forças, né? Para ensinar realmente, mas ela vem como um facilitador, ela é um acelerador de resultados, com foco principal na arquitetura, né? Nos arquitetos. quando a É, gente fala assim, acelerador de resultados, o que que a gente pode explicar um pouco melhor? Porque tem gente que vai estar lá do outro lado pensando assim, gente, o que que é um acelerar resultado? Na verdade, o que que a gente busca e é a nossa proposta para vocês? A gente percebe que cada escritório hoje ele está num momento de vida. Ele tem sua dor específica. Então, num primeiro momento, a gente faria uma análise dessa empresa, desse escritório, em pontos que a gente acha essencial e que a gente, querendo ou não, dividiu aqui, né, nos nossos pilares principais. E com base nessa análise, a gente quer caminhar junto com vocês. Então, a gente quer criar um plano de ação para que vocês consigam tirar as metas de vocês do papel. Então, assim, tudo que a gente e o Arnaldo principalmente desenvolveu na MAI, de processos, de ferramentas, de técnicas, tudo que foi desenvolvido ao longo dessa jornada vai ser apresentado para vocês e vocês vão conseguir literalmente colocar a mão na massa e É. implementar isso com a nossa ajuda. Então, dentro do nosso acelerador, a gente tem uma série de entregáveis, uma série de facilidades que vão, auxiliar vocês nessa jornada também. E o mais interessante é que a gente vai realmente fazer um acompanhamento, né, Arnaldo? Não é algo gravado, não é um conteúdo que a gente gravou e trouxe para vocês. Não, a gente vai estar A ali gente vai olhar caso a caso caso, a o que caso. que é cada escritório, como funciona esse escritório, qual é a dor dele, e dentro disso a gente vai criar um plano de ação. Então, esse plano de ação, e aí só para todo mundo entender, ele é um acompanhamento de 12 meses. Então a gente tem X entregáveis, né, Marcela? Que a Exato. gente vai oferecer, a gente tem encontros de grupo, a gente tem Reuni- palestras que vão ocorrer com todas essas pessoas que a gente vai, né, tá junto. E o nosso objetivo é acelerar esse resultado, ou seja, eu vou trazer insumo, eu vou trazer ferramentas para fazer com que essas pessoas, né, esses arquitetos, que levariam, sei lá, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos para pensar nas estratégias que eles precisam pensar dentro da empresa deles, eu vou trazer essas soluções mais rápido, né? Eu às Com vezes até fico certeza. pensando assim, gente, na época que eu montei minha empresa, se eu tivesse um escritório que fosse assim, já renomado, que tivesse no mercado, que me oferecesse uma forma de estar junto comigo, rapaz, o tanto que eu batalhei para estar aqui hoje. Só eu sei, né, Marcelo? E você também, né?
É, Enfim, puxado. querendo ou não, em momentos e áreas diferentes, mas a gente estava ali, né? Eu É, acho que boa parte ali de momentos, não só de muita alegria, muita facilidade, mas também nos momentos difíceis ali, né? De é, mudanças, eu enfim, lembro que de de todas as tudo. mudanças que a gente fez, o momento mais sofrido foi quando a gente fez realmente um planejamento com uma consultoria e esse planejamento ele entrou em ação. E eu vou dizer assim, gente, 6 meses depois que esse planejamento entrou em ação, a gente fez um encontro, um segundo workshop no escritório, em julho, né? Ou seja, literalmente 6 meses depois de começar a implementar tudo que a nossa consultoria tinha trazido. Gente, foi o caos. Você lembra, Eu Marcela? lembro. A gente botou um caixote, de madeira e as pessoas podiam subir no caixote e falar o que elas estavam sentindo. E realmente elas trouxeram muita coisa ruim. E aí o que que você precisa entender? Que grande parte da mudança que você vai implementar na sua empresa tem que ser muito bem traçada. Com Porque as certeza. pessoas, elas vão sentir. Hoje, se você Bom, tem uma empresa que você não mede nada, não monitora nada, as pessoas são soltas, você não tem padrão. A partir do momento que você montar tudo isso e começar a implementar, a sua equipe é a primeira coisa que vai reagir, né, Marcelo? Você exatamente. estava no lado da equipe na época. Você sentiu, Exatamente. você lembra do que você sentiu assim na época quando a gente começou essa implementação de consultoria? Gente, tudo que é novo, tudo que é uma mudança que te tira da sua zona de conforto, já tinham, né, inúmeros anos que eu trabalhava, enfim, executando as mesmas tarefas da mesma forma. Então eu acho que é aquela mistura, né, de insegurança, é uma mistura de, será que eu vou conseguir atender as expectativas? Eu lembro, inclusive, que Ah, nesse dia do caixote, a gente no final falava, quantos por cento a gente estava. feliz, Não, triste, o quê? quantos por cento a gente estava junto com a empresa Aham. para implementar aquilo, você Você lembra? lembra que vocês tiveram que assinar um termo, a gente fez como se fosse um termo desse tamanho, Foi. dizendo assim: você tá junto com a gente, você vai Merece uma ajudar a implementação. implementar isso. Foi. Quantos por cento você vai doar seu pra gente estar junto e fazer a Mai crescer? Exatamente. Então, você lembra? Lembro. A Mai cresceu, gente, mas foi um trabalho de time, de equipe, todo mundo junto, com o objetivo de crescer aquela empresa. E aí que vem, até puxando um pouco o gancho do que o Arnaldo trouxe, é aí que vem a tria. Porque, só para vocês entenderem, esse. O nome tria, ele vem um pouco dos três pilares, assim, que a gente acha fundamental. Que é o quê? O planejamento, aquele olhar, aquele raio-x, aquela primeira análise, a execução daquilo, de todo aquele planejamento, e posteriormente medir tudo isso. Então, assim, a gente considera os pontos Três principais, né? pilares O aí. planejamento, a execução e medir esses resultados depois, né? Então, a gente veio muito em cima dessa parte de tria. É isso. É O isso, TRIA foi. nasce disso, né? Aham. Do planejar, executar e medir. Então, basicamente, tudo que a gente faz na MAI hoje, a gente tem um planejamento anual que a gente precisa tirar do papel, e esse planejamento anual ele tem vários pilares dentro dele, né? Ou seja, vários segmentos que a gente precisa entrar, dentro de pessoas, dentro de financeiro, dentro de Comercial. processos, dentro de cliente. Então, a gente cria, na verdade, várias estratégias e a gente vem tirando elas ao longo do ano. E tudo que a gente faz dentro de uma empresa, a gente precisa medir. E para medir, a gente precisa dos números. Para ter os números, a gente precisa, né, começar a mapear isso. Então, basicamente, a partir do momento que uma empresa que ela não tem nada, quando você dá o start, começa a realmente trazer essas medidas, né? Ou seja, trazer essa forma de mensurar itens, ou seja, setores ou atividades, ações dentro da empresa, você consegue realmente começar a alavancar isso. Mas enfim, vamos dando sequência aqui. Eu acho que muita gente. Gente, se alguém que estiver online, viu, quiser fazer pergunta, a gente Exatamente. vai também abrir. Acho que é uma forma da gente ir trocando uma informação aqui. Eu acho que. E assim, gente, até trazendo um pouco, já que a gente começou já explicando um pouquinho sobre a tria, sobre todo o porquê que a gente chama ela de um acelerador de resultados.
Eu acho interessante a gente comentar sobre o nosso primeiro passo nessa jornada, na verdade. Para algumas pessoas que chegaram a visitar o escritório, que a gente já começou a conversar sobre esse acelerador, a gente trouxe um pouco dessas informações. Mas assim, ao longo do nosso acelerador, a gente tem uma série de entregáveis, que foi o que o Arnaldo comentou. E que são entregáveis que a gente selecionou uma a uma, como uma forma de auxiliar vocês nessa jornada. E a primeira, na verdade, dela, que é o nossa sessão A1, ela é gratuita. Porque o nosso intuito é realmente fazer Pra esse entender, né? raio-x, é entender a sua empresa, o seu escritório. E é isso que a gente, na verdade, está aqui hoje também para convidar vocês. Hoje a gente oficialmente está lançando a Tria, o nosso acelerador. Então, aqui mesmo durante a aula, na verdade, mas a gente vai, né, postar para vocês aí a nossa página de lançamento. Vocês vão conseguir acessar nessa página justamente os campos, né, de agendamento para essa sessão A1. E aí, essa sessão A1 é onde a gente vai esmiuçar e, de fato, aprofundar todas as entregas, todos os entregáveis do nosso acelerador. Então, ela é uma sessão A1, a gente chama de sessão A1 porque é um encontro Ah, cota individual individual. de um expert com o gestor, né, desse escritório. E a gente vai fazer uma série de coisas, não sei se eu posso abrir muito Nossa, são aqui. muitas perguntas, exatamente que as perguntas elas vão trazendo as respostas daquela pessoa, né? O quanto Exatamente. ela é um gestor, o quanto ela está disponível e querendo crescer e querendo melhorar, e o que que ela faz no dia a dia dela que funciona ou não funciona. Então, o nosso Exatamente. objetivo é mostrar um pouco para a pessoa, fazer uma análise individual mesmo, É. para cada um entender. E eu acho que vale lembrar também que a gente vai abrir apenas 10 vagas, né, Marcela? O Exato. nosso objetivo, e aí, né, que fique claro para todo mundo, a gente quer 10 empresas, 10 pessoas, 10, enfim, podem ser sócios ou não, mas a gente precisa de 10 empresas e nessas 10 empresas a gente vai entrar exatamente para esmiuçar. Eu quero entender cada empresa dessa, como que ela trabalha, como que ela faz, o que que a gente pode crescer cada um. Que a gente É, pode melhorar em diversos pontos. Gente, são tantas coisas que a gente preparou, é isso. são tantos entregáveis, assim, desde encontros coletivos com todos esses alunos, as sessões estratégicas individuais com cada empresa, com base no plano de ação que a gente está montando, que a gente irá montar, né, para essa Exatamente. Cada empresa. um tem um plano de ação. E uma coisa que eu queria trazer também, temos vários parceiros e que estão juntos com a gente no acelerador. A gente, nessa sessão A1, vai conseguir Um esmiuçar pouco para mais. vocês um pouco mais todos. E que são pessoas que a gente confia, que trabalham com a gente super indica o trabalho. E que a gente acha que pode ser uma forma de agregar, Facilitador, né? exatamente, um facilitador junto com o nosso acelerador, né? E vale lembrar que para você poder crescer, você não cresce sozinho, você precisa de pessoas. Exatamente. E pessoas para trabalhar com você, ou seja, pessoas que estão ali junto com você como um time, né, para existir uma troca. E você precisa de empresas, pessoas jurídicas que estão externo à sua empresa, que vão te ajudar a acelerar também. Então, é necessário você entender que você precisa ir no especialista toda vez que você quiser crescer. Então, às vezes, você precisa contratar alguém, você tem que ir no lugar certo para achar uma pessoa certa, porque aí você deixa de perder tempo patinando ali, tentando fazer coisa que você não sabe fazer. Né? Então, Exatamente. uma das coisas que a gente vai trazer para essas pessoas que a gente vai estar junto é exatamente entender como que funciona essa empresa e o que que ela precisa melhorar. Às vezes é um advogado que eu preciso contratar porque ela está precisando ali melhorar o contrato social da empresa dela, ou então o contrato com o cliente. Então, ou seja, tudo que a gente já fez na MAI, né, ao longo dos últimos anos, eu vou trazer para esses meninos todos, para quem estiver aí junto com a gente, né? Uma das coisas que vocês pediram muito, a gente vai estar disponibilizando para vocês também muitos, né, Nossos dos documentos nossos preciosos. documentos preciosos.
que a gente, querendo ou não, veio mostrando para vocês aí nas aulas. É claro que, assim, alguns deles também a gente quer que vocês construam, que vocês tenham o nosso como base, mas que vocês consigam construir o de vocês. Afinal de contas, estamos falando de escritórios diferentes É, que, querendo exatamente. ou não, tem estilos e gostos diferentes, né? Então, é super interessante que esses arquivos, esses documentos sejam adaptáveis. A gente vai conduzir, né? A gente vai dizer assim, olha, você Exatamente. precisa construir esse documento. E a partir do momento que você entra, se enfronha ali, você bota a cara, né? Ou seja, executa a tarefa, é diferente. Você aprende de uma maneira diferente do que você receber um documento pronto, que daquele documento ali você só precisa replicar na sua empresa. Com Não, certeza. você precisa construir esse documento. Então, dos materiais que eu acho necessários de você transformar a sua empresa, o seu escritório seu escritório de arquitetura numa empresa de arquitetura, ou seja, com processo, com gestão, você vai precisar construir esses materiais. Então a gente vai estar pelo lado de cá, né, Marcela? Exatamente. Inclusive, um dos entregáveis são os check-ups de documentos e Exatamente. projetos. É, a gente vai conseguir esmiuçar tudo para vocês, mas a nossa ideia é que um dos entregáveis seja essa análise dos documentos que vocês vão estar construindo e, eventualmente, de alguma ideia de projeto, alguma ajuda numa planta, num 3D, alguma coisa que vocês precisem muito de ajuda. Isso. Isso é uma Exatamente. das Tem coisas que a gente que gente tem acha mais dificuldade legal. na técnica, né? Com Tem certeza. gente que precisa mais de uma ajuda na parte de gestão. Às vezes eu vejo nessas minhas andanças aí, até pelo Brasil, palestrando. Outro dia eu conheci um arquiteto que ele se veste bem, a aparência é muito boa. Entrei no Instagram dele, projetos muito Perfeito. bem fotografados ali. Existia até uma unidade visual entre as postagens, né? Ou seja, ele tinha um estilo característico forte. Ele contratava um super fotógrafo para fazer as fotos dos projetos dele lá de São Paulo. A parte de produção, né, que é aquela arrumação, organização de tudo, pré-foto também. Ele tinha um super nome junto com ele. Tinha um assessor de imprensa, tinha publicação em Casa e Jardim, em revistas nacionais. Mas quando ele me mostrou um projeto que eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, falta técnica aqui. Tem uma série de coisas que a gente já desenvolveu ao longo dos últimos anos na MAI e que faltava no projeto. Vou dar um exemplo. Você entrava num cômodo, você não tem o espaço do interruptor lateral à marcenaria. Você não tem, sei lá, um box que é tão apertado que não cabe o tapete do box na frente, né? Do tapetinho de banho na frente. Um corredor com uma circulação de 80 centímetros. Então, ou seja, tinha uma série de erros no projeto dele e que eu acho que ele precisa desenvolver melhor a técnica. Então, eu, por exemplo, nesse dia, eu pedi uma permissão. Eu falei assim: você me dá seu projeto para eu corrigir ele? Eu vou voltar no avião corrigindo seu projeto e te mando. Só para você entender como tem um outro caminho. Esse arquiteto super me agradeceu. Quando eu pousei, eu mandei para ele o arquivo. Ele, Arnaldo, muito obrigado. Eu já vou entrar em contato com a construtora que eu vou mudar meu projeto. Não, Então, e eu fiquei feliz, né, de ajudar. é engraçado porque não adianta só aparentar e ser de fato bonito, né? A questão da Tem estética. que ser funcional. Aquilo precisa funcionar. E a gente vê muito, assim, né? Detalhes, às vezes são coisas pequenas que passam desapercebidas, assim. E eu acho que esse foi uma das nossas ideias, assim, de entregável que a gente achou muito boa e que eu acho que vai ajudar bastante também. E assim, ó, depois que a gente deu a aula de tomadas, eu confesso que eu passei a reparar os projetos de algumas das pessoas, inclusive que estão na aula. Vez ou outra eu vejo os nomezinhos que estão aqui na aula, e aí se eu passar pelos projetos que eles postam, gente, é impressionante. Assistam a minha aula de tomadas, pelo amor de Deus, de pontos elétricos, porque você consegue ver como todo mundo erra. Só que eu acho que elas não têm cabeça para enxergar ainda. Sabe o cego que ainda não conseguiu ver? Sabe Aham. aquela coisa que você vai desenvolvendo uma habilidade, começa a enxergar? O Sim. meu objetivo é abrir o olho de todo mundo. É falar assim, ó, olha aqui, olha o que que você está fazendo, olha esse caminho que você está seguindo, vai por aqui, ó, resolve por esse lado. Então isso aqui eu acho que é o diferencial, né, do que a gente vai oferecer de trabalho. É a proximidade, com certeza. Esse networking, né? É, A gente vai aproximar um grupo de teremos pessoas. networking também. é, Teremos muitas coisas. A gente vai aproximar, nosso objetivo é aproximar essas pessoas
trocar ideia, trocar informação. Eu estou muito em São Paulo, então eu gosto muito de compartilhar, inclusive com o meu time. Eu acabei de voltar de São Paulo hoje, Da SP. onde eu estive na SP Arte. Para quem Gente, não... ele manda, aí ele vai lá no grupo dos arquitetos no escritório, ele cria um nomezinho para cada um dos artistas, enfim, designers que ele viu lá, que ele gostou, e ele sai mandando. É assim, né? a gente sabe que quando ele viaja é tipo 100, 150 fotos no grupo. É porque eu vou assim, Grupo lotado. eu entro numa loja, eu fotografo a loja inteira e aí eu mando pro meu time no escritório. Então hoje eu sou muito responsável por munir o meu time de informação. Do que está acontecendo no mercado, que é do que tem de novidade. Eu vou para a Expo Revestir, eu mando tudo que eu vi de novo, de lançamento, de coisa diferente para a gente usar. Então acho que isso é o diferencial. Hoje eu Com tenho certeza. tempo, eu, Arnaldo, tenho tempo. Então eu tive em São Paulo, eu fiquei quinta e sexta lá. Eu visitei algumas lojas, a gente fez algumas reuniões por lá e atendemos alguns clientes. E dentro disso, eu tirei tempo livre para, estando nas lojas, munir vocês de informação. Então eu fui, por Exato. exemplo, junto com a Mônica para a SP Arte, a gente foi em vários stands, fotografou muita coisa. Quando você chega no stand, você pode pedir um PDF com todas as obras com preço. Né? Olha Muita que gente legal. tem dúvida dos preços de uma obra de arte, mas quando você chega no stand, você fala assim: tudo bom? Você pode me passar o seu PDF com todas as obras? Então a pessoa anota seu telefone, te manda o PDF. Então, ou seja, você consegue ter acesso a uma série de informações que antes você não tinha. Né? Então as feiras elas ajudam muito a aproximar você disso. As feiras de arte em específico. Inclusive, tomem muito cuidado, já adiantando, né, com essa questão de obras de arte e tal, gente. A questão das dimensões mesmo, né, da especificação, da utilização delas nos projetos, porque às vezes você acaba pegando ali uma imagem, né, da internet, É. às vezes você aplica e o quadro nem é daquele tamanho, o quadro é 3 vezes maior. Ou o quadro custa um Enfim, milhão de reais e você. já puxando um gancho É, aqui. E outra coisa que eu queria comentar, gente, aqui é. A gente não vai parar com as aulas é semanais. isso. Gostaria de trazer. Hoje a gente interrompeu para um assunto novo. Muita gente achou que a gente, o fato que, né, estaríamos fazendo o lançamento, que a gente pararia com as aulas semanais, mas essa não é a nossa ideia. Como a gente comentou, a gente se juntou aqui no início com essa vontade que a gente tem de ensinar e de trazer para vocês muitas informações sobre processos, e a gente tem uma infinidade de informações, né, que a gente pode falar ainda. Então a ideia não é que a gente pare com as aulas semanais. Inclusive, o pessoal que está na comunidade, por favor, mandem temas lá. Podem mandar tema. Nem todos eu vou atender, né? Porque tem coisa que eu preciso entrar no seu escritório para explicar. Nem todos os Exatamente. temas a gente consegue facilmente Mas para quem responder uma dúvida, estiver no né? acelerador, a gente vai abrir mesmo. Vamos trazer tudo. Tem perguntas aí pra E gente? aí, como é que a gente está aí de perguntas? Alguém tá querendo interagir? Ou as pessoas estão só hoje observadoras aí do nosso lado? Só porque Ó, a gente tem podcast hoje, né? Uma é, troca assim, uma a gente conversa. tá num bate-papo aqui. Estamos aqui, estamos ótimos aqui conversando. Pode ser pessoa física ou só empresa, pode ser pessoa física também. É porque o nosso objetivo eu sei que muita gente não tem uma empresa formal montada. Então, se essa pessoa. Não, e vale lembrar também, o nosso objetivo é entender se essa pessoa está no momento de vida dela que ela Com pode estar junto com a certeza. gente. Né? Não quer dizer que ela vai aplicar e aí Exatamente. nós vamos aceitar essa pessoa e vamos seguir com ela. Mas se tratando de uma pessoa física, por exemplo, né? A pergunta que a gente teve aí, é válido a gente entender que. Pode ser que ela já tenha até um time trabalhando ali Uma com ela, mas equipe. falta ela montar uma empresa formal. Ou então falta Exato. ela dar o próximo passo e ela está muito na dúvida. Então a gente vai montar uma estratégia de como que essa pessoa começa a sair do papel. Eu vou contar Com uma certeza. coisa que me marcou na minha vida profissional. Quando eu estava lá no início, eu precisei. Na verdade, precisei não, né? Eu quis contratar uma funcionária, e aí eu contratei a Luciné, que era minha secretária. E quando a Lu começou a trabalhar, eu precisava assinar a carteira dela. E aí eu falei assim, como que eu assino a carteira dela se eu não tenho uma empresa?
Então eu preciso montar um CNPJ. Então, ou seja, aquilo Exatamente. vira um bicho de sete cabeças dentro de você. Eu sentei para almoçar no dia e eu confesso que eu estava assim chorando, né? Minha família ao redor ali, a gente, né, sentou para almoçar. Eu falei assim, gente, eu tô desesperado. Eu preciso contratar. Eu contratei minha secretária, eu não sei o que é que eu faço. Qual é o próximo passo que eu vou dar? Então, claro que depois você evolui, né? Isso aí, hoje em dia, a dor que é dos meninos mais novos que estão começando, enfim, de quem está entrando no mercado, já foi minha dor lá atrás, né? Eu solucionei, resolvi isso há muitos anos. E o meu objetivo hoje é realmente ajudar quem quer crescer. E eu trago muito como um propósito de vida. Eu vim ao mundo e eu acho que cada um tem um papel importante. Eu poderia continuar com a minha empresa, né? Assim como eu tenho a Mai, que é um escritório que a cada ano a gente vai crescendo, ele vai se tornando cada vez mais referência na cidade, a gente vai saindo de Brasília e começa a atingir novas praças, né? A gente consegue criar uma autoridade no nosso mercado. Mas eu tinha e não é de hoje, essa vontade de ensinar, de compartilhar conhecimento. E eu fazia muito, para quem não sabe, eu tinha uma loja chamada Dom Gabriel, e eu ia muito na faculdade ensinar as pessoas. Inclusive a Marcela me conheceu, não foi, Marcela? Por causa de uma aula que eu fui dar na Foi faculdade. a Ana, enfim, para quem é do Beijo pra seu Ana beijo, Carolina, Mary Lu, Ana Ana Maria. Maria. Do seu, para quem é do Seub, com certeza conhece elas, porque elas são, enfim, trabalham lá há anos, inclusive. E eu fazia PA com a Ana Maria Ah, naquela época. E foi ela que conversou. Ai, Arnaldo, você tá precisando de alguém? Aí eu fui, fiz a entrevista com você. e aí você já. E aí eu A apareci ânsia, né? Parecia pra facilitando. trabalhar sem nem a gente ter chamado ela ainda. Mas enfim. Então, o objetivo de trocar ideia, de trocar informação, de ensinar, eu acho que tem assim inúmeros arquitetos no mercado hoje que já assistiram palestras minhas lá no CEUB. Eu fiz antes da pandemia 8 turmas que eu levava os arquitetos pro Casa Parque, ensinava a girar com o cliente, a comprar. Então eu sempre gostei muito de ensinar. E eu acho que hoje chegou o momento. Eu acho que de tanto relutar, né, Marcela? De Exatamente. tanto querer e achar que eu precisava estar no momento correto, no momento Eu acho certo, muito né? Ou isso. seja, com a minha empresa estruturada, com todos os nossos planejamentos saindo do papel, eu acho que chegou a hora da gente realmente começar essa nossa nova jornada. Não Não é? é isso? Com certeza. Vamos junto? Vamos junto. Então é isso, gente. Deixo aí pra vocês, a gente vai colocar tanto na nossa comunidade, né? Já tem tem uma Tem uma perguntinha pergunta? aqui. Então vamos pra pergunta. O que que a gente tem de pergunta, Marcela? Vocês acham bacana para quem ainda está começando? Depende quando você diz assim, alguém que está começando, eu acho que primeira coisa, você tem que ter vontade Eu ia de falar crescer, isso. né? A pessoa tem que ter vontade. Eu acho que assim, A não gente tem, atendeu gente no escritório que não tem capacidade. Não, não tá na hora, não tá né? na hora, Precisa precisa desenvolver amadurecer ainda. um É pouco. isso. Tem gente que precisa Exatamente. desenvolver. O fato de você ser sozinho, ou de você não ter time, ou de você não ter um espaço físico, até nisso a gente vai ajudar a pessoa, né? Como que ela Exatamente. consegue dar o start para ter um espaço físico? Gente, Exatamente. tem que começar. Tem que dar o primeiro passo, tem que dar o start. Uma das nossas parcerias, inclusive, é com a Academy, pensando um pouco nessa questão do espaço físico realmente de vocês. Vamos aprofundar muito sobre Ah, essa informação, mas uma das nossas parcerias é realmente com a Academy, porque a gente sente que quando você tem um endereço fiscal, que você tem, você consegue, querendo ou não, receber o seu cliente, você consegue atender ele numa sala de reunião, é mais numa profissional, sala. né? Com É. certeza. Eu acho É que, muito gente, é um mais. start. Então, quem perguntou foi a Carol, é isso? Foi. Então é o seguinte, a Carol está dizendo que fez uma das turmas da Nação Gente, Geraldo. essa aula do Arnaldo na São Ah, que Geraldo é legal. incrível. Pois é, essa é uma super aula. Oferecemos. É uma super aula que eu faço. Eu fiz, na verdade, uma turma só. E fiz porque a turma que eu dei no Casa Parque me pediu Pediu. uma segunda turma. Uma segunda. Foi. Gente, eu quero mais. O que que eu faço? E aí eu montei um giro de acho que 4 horas na São Geraldo. E aí eu expliquei tudo que eu faço com o cliente. E foi uma aula, né? Você Foi. foi, você fez isso, Marcela? Não, esse Não, eu não fiz. você não fez. Eu, Mas você eu, conhece, né? Porque você já foi comigo com o cliente. gente, no início, quando, assim que eu, né, comecei como arquiteta, eu não fazia, né, todas as reuniões com os clientes sozinha, eu não apresentava o projeto sozinha, eu não fazia essas saídas sozinhas. Obviamente que com o tempo, com o domínio e com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, eu comecei a fazer
todas essas reuniões sozinha. Mas no início eu sempre acompanhava e eu adorava, porque é justamente isso. O que ele ensina nessas aulas, enfim, externa e tudo mais, é o que a gente aprende lá no escritório, é o que a gente ensina É, para os nossos estagiários. É é que assim, você uma não coisa aprende na faculdade de que jeito você nenhum, não né? aprende na É isso. faculdade de jeito nenhum. É isso, exatamente. Então, para a gente poder evoluir aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai postar na nossa comunidade, correto? O link para poder as pessoas agendarem As as sessões sessões um a um. Elas vão exatamente. ser comigo e com a Marcela. Exato. Então, vocês vão escolher pelo horário que vocês querem fazer esse agendamento. E aí a gente vai conversar e vamos entender que fase que cada um tá e o que que a gente pode fazer para essas pessoas. Correto? Exatamente. Correto. Então é isso. É Ficamos por isso. aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. Então é isso, gente. Boa noite. Ah, Ah, que esqueci alguma o coisa? marketing. O marketing tá lembrando que a gente ficou de fazer um sorteio Ah, é hoje, né? verdade. Hoje a gente tem aqui várias pessoas que estão nos acompanhando. Tem uns nomes novos aqui também. Meu, Tem quem já foi lá no escritório. Mas o sorteio que a gente vai fazer aqui hoje, ele é diferente. O que foi? O marketing entrou aí? O marketing entrou aí, foi? sim. Ao vivo é assim, o Kiko aqui que tá ajudando a gente gravando, ele tá desesperado aqui. Não, Então é o seguinte, tá o que tudo que a bem. gente resolveu fazer o sorteio para quem tá aqui hoje, né, Marcela? É, A gente resolveu entre os participantes sortear um dia comigo. Então antes não, antes a gente fazia uma visita no uma visita escritório. no escritório. Eu entrava Aí lá, aquele você 30 já tava, minutinhos, 40 a gente minutinhos. entrava, entendia um pouquinho, dava uma. Agora, o sorteio de hoje vai ser literalmente um dia com o Arnaldo. E aí? Vai passar o dia com ele. Vamos ver como é que vai ser, como é que é o meu dia, né? O que que eu faço? Exatamente. É. Vocês vão até pra academia com ele. Pô, Seis... pra academia eu não tinha Deixa eu pensado, contar não. pra vocês. Ele, às 6 horas da manhã, ele já tá lá bem antes. Não, o que que eu vou fazer? Mentira, é O brincadeira. objetivo, e aí nesse dia específico, vou marcar para que ele seja bem diversificado, para a gente às vezes visitar uma obra, para a gente poder fazer uma reunião interna com o time no escritório, alguma coisa que envolva gestão. Então eu vou fazer um dia bem, bem mesclado, é. Ensinando as estagiárias. E tem dia que as estagiárias acompanham ele também, passam É. esse dia com ele. Ensina. Nossa Senhora, Então é muita isso. coisa. Então a gente vai fazer o sorteio, logo mais a gente manda na comunidade. Espero que todo mundo aqui esteja dentro da comunidade, tá, né? Porque na verdade para ter o link tem que estar lá dentro, não é isso? Então é isso, gente. Boa Bem noite. acelerado como um bom ariano. Alguém Ele botou é. isso? E aí ele junta com uma sagitariana que também é ligada nos 220. Aí acontece Isso é a isso. Carlinha que botou, né? Tenho Não, não certeza. foi assim sim. Foi a Cecília. Imagina como é que eu não sou dentro do escritório, Cecília. Oh, Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. hoje foi E um a gente se prazer vê. estar com vocês. Nos encontramos nas sessões um a um, hein? Tchau, Tchau, gente. gente. Boa noite.